Olá, que Deus abençoe a todos. Nós iremos falar de uma mensagem muito especial que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quando a gente divulga a palavra de Deus, Deus ele nos recompensa, derramando das bênçãos dele sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do nosso coração. E não tem coisa melhor do que agradar a Deus, do que falar da palavra de Deus. Então eu peço, compartilhe esses vídeos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos para a mensagem? Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, a cidade, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Amém? Você vê que Davi ele chegou na cidade e viu tudo destruído. Ele não sabia que a mulher dele e os filhos ainda estavam vivos. Ele não sabia. O texto está falando aqui que estava todo mundo vivo, mas ele não sabia, porque ele chegou na cidade, viu tudo destruído. O que você pensa? Mataram todo mundo. É ou não é verdade? Nessas horas, passa mil coisas na cabeça. Aí continuando, vamos ler aqui, ó. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que achava com ele, que alcançaram a sua voz, e choraram. Até neles não houver mais força para chorar. Você vê que o sofrimento, a tristeza, porque tem hora que o chão some e a pessoa entra em desespero, porque esse momento um dia chega na vida de alguém. Um momento de desespero, um momento de dor. E chegou aqui na vida de Davi. E a realidade é que quando a pessoa fica sem chão, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como que ela vai resolver aquela situação. E aí vamos ver o que Davi fez para que ele viesse a resolver aquela situação. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, Abigail e a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O que quer dizer isso aqui? Estava sem esperança. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Olha só, quando você passar por um momento assim como Davi passou, tem que se esforçar em Deus. E o principal, guardar a língua. Porque você vê aqui, Davi, ele não falou nada. Mesmo diante da injustiça, porque as pessoas queriam apedrejar ele, isso significa o quê? As pessoas estavam botando a culpa nele. Essa que é a realidade. Às vezes as coisas não dão certo dentro de casa, o marido coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no marido, e na realidade é que problema vem. E problemas são para ser resolvidos. A culpa a gente não tem que botar a culpa em ninguém. A gente tem que resolver o problema. E você vê aqui que as pessoas, porque é mais fácil a gente colocar a culpa nos outros do que reconhecer os nossos erros.
Porque se você está passando por problema, o culpado é da própria pessoa. Ela não tem que botar a culpa em ninguém. E ela tem que se esforçar em Deus, como Davi se esforçou, para resolver. Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas colocam a culpa nos outros para tirar a responsabilidade de si. Não fuja da responsabilidade. Muitas das vezes a pessoa, ela coloca a culpa nos outros para sair da responsabilidade. Não faça isso. Porque a realidade é que a pessoa fazendo isso, ela não vai resolver o problema. Pelo contrário, ela vai piorar. Porque tem momentos nessa vida que a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela já tentou tudo que devia tentar, ela já tentou e não sabe como resolver. Mas aqui Davi, ele está nos ensinando algo precioso. Ele se esforçou para buscar a Deus. E aí eu vou resumir a história aqui. Davi, ele foi chamar o profeta e pediu a direção de Deus através do profeta, porque naquela época Deus falava ao homem através do profeta. E aí Deus deu a direção a Davi para ele ir atrás das pessoas que fizeram isso contra ele, que ele ia ter sucesso. Por exemplo, se você está num momento difícil e não sabe o que fazer, primeiramente é buscar Deus. Buscar Deus. E segundo, buscar a direção de Deus do que fazer. Porque senão, se você não buscar a direção de Deus, você vai fazer aquilo que não vai trazer nenhum resultado para você. Então, coloca no seu coração, primeiro, buscar Deus, depois buscar a direção de Deus. E terceiro, executar a direção que Deus te deu. E foi o que Davi fez, ele executou. Ele foi atrás, ele pegou os 600 homens e foi a Ziclague, e foi atrás das pessoas que invadiram a cidade de Ziclague, os amalequitas. Então, você vê que uma coisa interessante aqui, Davi, ele não perdeu a calma. Porque no momento de desespero, no momento de angústia, muita gente vira a cabeça, chuta para o alto. Eu sou de Deus e está acontecendo isso comigo. Isso aí é o diabo falando. E aí a pessoa vai e mergulha no lamaçal do pecado. Porque muitas das vezes a coisa não está dando certa para ela naquele momento. Porque tem hora que você faz tudo certinho e deu errado. E acontece alguma coisa que você não estava prevendo. Verdade. Mas você tem que o quê? Manter a calma. Não se desesperar. Não se entregar à vontade da carne. Porque muitas das vezes a pessoa, ela se entrega à vontade da carne e a coisa piora. Então, o que a gente aprende desse texto são 4 coisas: manter a calma, se esforçar para buscar Deus, se esforçar para buscar a direção de Deus, e a 4ª coisa, executar a direção que Deus te deu. E você fazendo isso, pode ter certeza, você vai ter grandes resultados. Você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver a situação mudando. Porque na hora de desespero, vem aquele questionamento, que muitas das vezes são os dardos inflamáveis do maligno, que muitas das vezes joga na tua cara: você é de Deus? Como que está acontecendo isso com você? Você se diz ser de Deus, mas
Você está diante de um diagnóstico grave, de uma doença grave. Você não fala tanto que Jesus já levou as suas enfermidades e você está passando por isso? Você vê que o diabo ele vem para afrontar. Ele vem para roubar a fé. Você vê no texto, eles não tinham força para chorar. Eles perderam a força de tanto chorar. Isso significa o quê? Que eles perderam as esperanças. Então, haja o que você, seja lá o que você está passando, não perca as esperanças, porque em Deus tem solução. Em Deus, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Creia nisso. E daqui a pouco nós iremos fazer a oração. E eu vou pedir para você pegar um pedacinho de pão, que eu vou consagrar o pão. E depois da oração que eu consagrar o pão, você vai comer desse pão. E esse pão vai te dar força para vencer esse problema. Talvez você está passando por esse problema aqui, que Davi passou, um problema que traz muito desespero. Mas você vai manter a calma e vai fazer como Davi fez. E vai glorificar o nome de Jesus, solucionando esse problema. E outra coisa, a vida é uma tempestade. Você vai ter que se manter firme, porque às vezes é um monte de problema que vem de uma vez, tudo de uma vez. Mas você vai ter que se manter firme, porque depois da tempestade vai vir a abundância. Vai vir a calmaria, vai vir a bênção. Então se mantenha firme, que isso vai passar. A palavra de Deus fala, passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. E tem mais uma coisa interessante, que você tem que guardar isso no seu coração. Às vezes a pessoa já vem cansada da luta, do dia a dia, da vida. E aí ela se depara com um problema para poder parar ela. Porque a tempestade vem para quê? A tempestade vem para afundar o barco, para matar as pessoas dentro do barco. Mas se você se manter firme na fé, crendo em Deus, pode ter certeza, essa tempestade vai passar. Essa luta vai passar. Agora, tem que largar o pecado. Tem que largar aquilo que não presta, largar a carnalidade. Talvez você tenha uma amizade que está levando você a fazer coisas erradas. Talvez você está gastando muito tempo em coisas que está fazendo você pecar. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não quero me envolver em pornografia, mas eu acabo me envolvendo. Por quê? Porque fica muito tempo na internet. E aí quando vai ver, está envolvido em pornografia. E infelizmente, muita gente de Deus tem caído, tem ido até para o homossexualismo, para o adultério, tudo começa onde? Na pornografia. Esses dias eu fiquei sabendo de um grande cantor gospel famoso, canta um hino muito bonito que levou muita gente à presença de Deus. Ele se voltou para o homossexualismo e se afastou de Deus. Isso é muito sério. Fuja do pecado, para que você venha sobreviver à tempestade. Porque quem vive no pecado não consegue sobreviver à tempestade. Se você quer sobreviver à tempestade, seja santo, guarde a sua língua. Faça o que Davi fez, que eu tenho certeza que você vai ver o milagre, a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar agora? Eu peço a você, dê um pause aí no vídeo e vá lá pegar um pedacinho de pão para a gente orar e consagrar a Deus. E no final da oração, você vai comer do pão e vai se fortalecer. Pode ter certeza disso. Vamos agora orar? Se você puder,
Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu levanto aos céus esse pão e te peço, meu Deus, que o Senhor venha consagrar ele. Meu Deus, que quando a gente comer desse pão, a gente venha receber a força do Senhor, a gente venha receber vida, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, morar dentro de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus, que ao comer desse pão, o Senhor venha nos dar força para vencer o pecado. Meu Deus, nos ajuda, Pai, peça ajuda a Deus, fala: Jesus, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a vencer a tempestade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Deixa eu fazer a oração. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa. Eu consagro esse pão no nome de Jesus e abençoo a vida dessa pessoa que está assistindo essa gravação. Meu Deus, que o teu poder agora venha alcançar ela e que todo mal da vida dela, toda perturbação, todo peso, em nome de Jesus, todo sintoma, toda dor, que saia agora em nome de Jesus, que toda a normalidade do corpo dela, toda a pressão alta, pressão baixa, glicose fora do normal, que saia em nome de Jesus. E determino a cura na vida dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer o pão com fé e que Deus abençoe você e toda a sua família no nome de Jesus. Um forte abraço e fica com Deus.